Hello everyone, in this video I'm going to speak Portuguese. If you don't understand the language, please click here at the bottom at the right side at the proper icon to activate the English subtitles. Boas tardes, irmãos e irmãs em Cristo. Estamos no meio de uma crise de fé. A Igreja Católica está a passar por muito, mesmo mal, em que infelizmente temos notícias, depoimentos, evidências que apontam para um grande número de abusos perpetuados pela alta hierarquia da Igreja, principalmente nos Estados Unidos, de momento, não é? E já tivemos há pouco tempo atrás, estava na Irlanda, na Austrália e no Chile, enfim. Portanto, estamos a ver que isto é um problema que precisa se resolver e precisa encontrar a raiz desse mal. Alguns bispos, e incluindo o Papa, diz que o mal principal é o clericalismo. Ora, para quem não sabe o que é isso, é uma atitude desordenada do clero, ou então uma atitude desordenada em relação ao clero. Há, vamos assim dizer, dois tipos de clericalismo. Da parte da hierarquia, o clericalismo que define que o sacerdote, ou o bispo, ou o cardeal, seja lá o que for, tem uma atitude de superioridade moral, tem um abuso de poder, não é? É isso que é o clericalismo. Também, mas os fiéis podem cometer este clericalismo, ou seja, que olhem para os bispos, para os sacerdotes, para os cardeais e pensam que são inadequáveis e que são superiores, não sei o quê. Portanto, existe sempre, na base do clericalismo, há sempre aquela superioridade que é excessiva, não é? E portanto a gente sabe que quando há poder, quando há alta autoridade, há sempre um perigo, que é o perigo da corrupção, não é? Do abuso de poder. Mas enfim, Jesus conferiu exatamente o poder à Igreja, não é? Para governar e ensinar as verdades. Portanto, não é dizer que o poder, ter pessoal em posições de mais poder ou de autoridade, não é dizer que isso é mau e que temos que eliminar, porque estaríamos a ir contra tudo aquilo que Jesus estabeleceu na sua Igreja, não é? Mas, enfim, eu direi que o maior problema, o problema destes abusos, não é bem o clericalismo, é a homossexualidade. Há muitos bispos, muitos cardeais que são homossexuais. Muitos mesmo. E uns são escondidos, a gente não sequer sabe. Não é? Porque, segundo os dados indicam, que a maioria destes abusos são cometidos contra rapazes, não é? E estes, na sua maioria, já se encontram na adolescência, portanto já têm uma maturidade, não é? Portanto, os abusos são os jovens desses abusos são rapazes, portanto, já com a sua idade. Portanto, é um problema de homossexualidade mais do que clericalismo. Até se calhar poderá ser, acho que sim, poderia, acho que é uma combinação, uma conjunção destes dois. Há aquele abuso de poder, aqueles bispos que sentem-se que são superiores, sentem-se que são senhores de tudo e de todos, em que pode fazer isto, cometer este abuso, como dizer, e mandar calar e fazer chantagem e, enfim, tira por uma linha para que a vítima seja silenciada ou que não venha a falar mais tarde, não é? Porque é mais fácil manipular uma criança do que manipular um adulto, não é? O que é interessante é que muitas vezes as pessoas pensam que a gente não temos feito nada como igreja, mas já há direções, já há várias décadas, que a igreja impõe a quem vai para o seminário, ou seja, a quem vai se tornar sacerdote ordenado, não é? A igreja já tem dito, aqueles que têm tendências homossexuais profundas não deve ser metido para o seminário, não é? Portanto, já temos esta contrapartida, já temos esta atenção, não é? Para que não tenhamos casos de abusos e desses escândalos por aí adiante, não é? Portanto, a Igreja já define as condições à candidatura de seminário, não é? Isto não é discriminar homossexuais nem nada, é simplesmente aquilo que a Igreja procura
que a Igreja requer para a sua hierarquia. Não é? Está no seu direito requerer o que mais bem entendi. Não é? Mas é claro que há sempre os bispos que são preciosos, indiferentes ou até mesmo facilitadores. Não é? Há bispos que estão tão cómodos. Já no outro vídeo critiquei esta atitude dos bispos, dos nossos bispos, que são, enfim, querem é deixar rolar tudo. Não querem escrutinar ninguém, não querem fazer as coisas que devem ser feitas na paróquia, querem só simplesmente cebar as suas messinhas e pouco mais. Não é? E enquanto com os seminaristas, não é? Vai-se deixando de passar, vai-se deixando de rolar. Não é? Uns são preciosos, outros são indiferentes, não se importam saber. Outros são facilitadores, são homossexuais ou gostam mesmo desses pecados que clamam o céu, diz a Sagrada Escritura, e querem deixar rolar para terem talvez hipótese de se envolverem com eles, com os seminaristas, não é? Mais tarde. Portanto, há uma má gestão de problemas aqui. Não é? E é preciso dizer aos nossos bispos para acordarem, para não serem preciosos ou indiferentes ou facilitadores. E muitos, claro, isto às vezes, a base disto tudo, a gente tem, há vários dados que indicam que, portanto, esses bispos são aqueles que não têm uma vida de oração, não têm uma grande intimidade com Jesus Cristo, com o Senhor, não é? E, portanto, estas coisas passam-lhes à frente, passam-lhes ao lado e deixam tudo rolar, não é? E também há uns que dizem, mas a gente deixa rolar porque temos falta de sacerdotes e temos tantas paróquias e temos tanta coisa portanto apegam-se mais aos números, não é? Quer dizer, peguem-se mais à quantidade do que à qualidade. E nós queremos exatamente o contrário. Nós fiéis, a gente prefere ter um bom padre, não é? Do que um que ensina heresias ou ensina porcarias ou que seja tenha um zelo para desafiar, portanto, a cultura, os fiéis, para a gente ter um zelo por evangelizar, por aprender e por ter assim um guia bom, indicações boas, orientações boas para vivermos uma vida cristã plena, não é? Portanto, mas as pessoas, os bispos às vezes querem carne para canhão, vamos passar a expressão assim, não é? Querem os números. E precisamos exatamente ao contrário. Precisamos de qualidade e não quantidade. Mas as pessoas depois, a paróquia vai ter que fechar, se não tem prontos, olha, meus amigos, aqueles que tiverem fé enraizada, não importará com certeza, será um incómodo, mas se tiverem uma fé enraizada, não importará se tiver que, sei lá, ter que ir à alta freguesia para ouvir missa, para participar da Eucaristia, não é? Portanto, mais vale qualidade do que quantidade, não é? Não se importem que se as pessoas depois vem um incómodo para as pessoas, depois as pessoas têm que deslocarem-se mais coisas, depois as pessoas vão desistir. Meus amigos, aqueles que desistem só por causa de serem preguiçosos para não andarem mais um bocadinho de carro ou a pé, ou seja lá o que for, meus amigos, esses têm mesmo pouca fé e se calhar no Natal iam à missa e não iam ao mesmo tempo. Aqui a mente, o coração, a fé já era muito fraquinhos ou inexistente, não é? Enfim. Não sei se ouviram também falar, agora uma carta de um arcebispo chamado Vígano, era um ex-núncio dos Estados Unidos, em que acusa o Papa Francisco de encobrir casos de abuso pessoal. Por exemplo, o cardeal Theodore McCarrick, que falei no outro vídeo, não fez nada consoante essa pessoa. E outras, há várias acusações. Esse arcebispo Vigno fez uma carta de 11 páginas, pondo tudo em águas claras, aquilo que ele sabe, aquilo que se passa na igreja e que é preciso resolver, e que é preciso limpar, como dizia no outro vídeo, limpar o pântano da igreja. É preciso limpar a nossa casa, meus irmãos. Portanto, esse bispo deixou isso assim porque já diz na sua carta que ele já tem 77, já está velhinho, qualquer dia vai ao encontro do Senhor,
portanto terá o seu julgamento privado, particular, e quer ir com consciência tranquila. Portanto, ele quer deixar isso tudo o que ele sabe, as coisas más que existem na igreja, as más gestões de tanta coisa, incumprimentos, etc. Quer deixar isso tudo, deixar tudo não, que é para a gente ter os olhos mais abertos e para termos o sentido de querer acabar com essas injustiças, com esses pecados, com essa porcaria que existe aí nessa igreja. Não é? Há muita porcaria que é preciso limpar, meus irmãos. Portanto, esse padre quis, então, coisa. Não é? Portanto, há essa acusação ao Papa Francisco, vamos ver o que é que se vai passar. Para quem me segue sabe que eu sou um bocadinho reticente a este Papa, já faz algum tempo. Ainda farei um vídeo, como já tenho dito, mais tarde, um dia farei um vídeo acerca do Papa Francisco. Mas que é um Papa controverso, mesmo controverso. E portanto há várias acusações. Na América, pelo menos, eu não sei se existe em Portugal e outros países, mas na América é uma revolta bastante grande nos fiéis, não é? Os fiéis estão revoltados, estão raivosos, quer dizer, já estamos fartos, mas eu digo que por mim próprio já estamos fartos de ouvir de abusos, de ouvir de vez em quando um cardeal que faz não sei quantos abusos, e depois agora saiu a notícia de 300 padres que em 70 anos abusaram de 1000 crianças, e enfim, agora a notícia de Papa Francisco. Enfim, já estamos fartos disto tudo, não é? Já devíamos ter medidas de discernimento bom para tentar resolver isto, não é? Porque há bispos que, isto, ok, tenho que abusar daqui, isso aqui, eu vou mudar para outra paróquia. Há muita má gestão, muita porcaria aí, que é preciso a gente, enfim, limpar, resolver o mais depressa possível, ok? Mas algumas pessoas podem dizer, mas a raiva é pecado, ter ira, cólera, a raiva não é questão. Não estou a dizer que, para já vou aqui ler, aqui eu busquei isto de uma fonte católica, em que exatamente se explica bem que há a ira justa e a ira pecaminosa. Não é? Vou aqui só ler o parágrafo para vocês terem uma melhor percepção de como o católico deve sentir. Eu falo por mim, tenho ira a isto, dá-me raiva, dá-me como é que é dizer? Tipo, estou decepcionado, estou triste, estou preocupado, já no trabalho muitas vezes estou a pensar nisto, e aquelas pessoas, aquelas vítimas, aquelas crianças, e tanta vida destruída, tanta vida, enfim, e depois os bispos que não querem saber ou são facilitadores, a fazer tanto 30 por uma linha, sem, que horror, o estado que a gente está como igreja. Isto preocupa-me, isto coisa, portanto é como uma conjunção de emoções. Portanto, não é fácil, e queria aqui ler para vocês o parágrafo. Tenho aqui o computador à minha frente, mas parece que isto, não sei o que é que se passou aqui, queria ler, enfim, agora não está a dar, mas vou-vos dizer uma coisa. Lembras da passagem de Jesus quando ele vai para o templo de Deus lá em Jerusalém, e contra os vendedores lá fazerem só negócio e não sei o quê, não é? E portanto, o que é que Jesus faz? Jesus tem uma ira e começa, arranja umas cordas, faz tipo um chicote e começa a pôr todos aqueles vendedores de templo para fora. Portanto, Jesus estava aí raivoso. Mas, claro, como Jesus nunca pecou, portanto, a raiva, esse tipo de raiva, é uma raiva justa, não é? Agora, o templo mais sagrado à face da terra, que era o templo de Jerusalém, agora andam ali a fazer quase como um lugar só acerca do dinheiro, não é? Só a coisa. Olha, aqui já deu. Portanto, vou-vos aqui ler o parágrafo que faz. Ok.
Então diz assim, o que é a ira justa ou a raiva justa? É uma indignação justificável. É permissível e até louvável quando acompanhado de um desejo razoável de infligir punição justificável. Isto é palavras importantes. É permissível e até louvável quando acompanhado de um desejo razoável de infligir punição justificável. O próprio Cristo estava cheio de justa ira contra os vendedores que haviam profanado a casa de Deus. Vocês podem ver em João 2, versículos 13, 14 e 15. Também há uma certa ocasião que Jesus olha para os judeus com uma raiva. Em Marcos, capítulo 3, versículos 4 e 5. E também na carta aos Efésios, portanto, há aqui uma indicação de São Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, em Efésios 4, 26, que diz: quando vocês ficarem irados, não pequem. Outras traduções dizem: quando vocês ficarem com raiva, não te agarres a isso que possa te fazer pecar. Portanto, é exatamente isto. A raiva tem que ter uma medida proporcional, não com um desejo de vingança, um desejo de fazer justiça para as próprias mãos, uma coisa exagerada. Tem que ter um certo nível de tal desejo razoável da punição que é justa. Portanto, estes bispos, quem comete estes crimes e encobre estes crimes, deve ter sanções, deve ter coisas aplicadas a eles, de modo que se repare, faça reparação àqueles crimes que eles cometeram, não é? Destruiu-se várias vidas, como disse. Enfim. E é isto, meus irmãos. Não percam o próximo vídeo, porque direi algumas dicas. Aquilo que a gente pode fazer, nós fiéis, nós que não temos assim grande autoridade, grande poder na igreja, não é? O que é que a gente pode fazer perante esta crise? O que é que a gente concretamente pode fazer? Não perca o próximo vídeo, vou dar aqui algumas dicas concretas que a gente pode fazer para alertar, para fazer despertar os nossos bispos, a nossa alta hierarquia, para tomar a ação, não é? Desde já começo por dizer uma, que é rezar. Rezem pela igreja. Dedicam algum tempo pedindo ao Senhor misericórdia, pedindo ao Senhor que haja limpeza na nossa casa. Não é? É isto. Primeiramente é a oração, sempre. Portanto, já podem fazer, e já tenho pedido já há algum tempo, destes últimos vídeos, para a gente rezar para a igreja. Não é? Esta é a número 1. Esta é a dica para já, que digo a vocês, mas terei mais para dizer, mas estas serão então no próximo vídeo. Não percam. E até para a semana, se Deus quiser.